Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade de Newport estava envolta no véu escuro da noite, mas suas ruas ainda ecoavam com os sons dos carros e a conversa noturna dos transeuntes. Os postes de luz lançavam um brilho alaranjado nas calçadas, criando sombras longas e móveis. Neste cenário tranquilo, Samantha Brooks caminhava sozinha, com sua bolsa de couro preta agarrada ao corpo, seus passos rápidos, mas seguros, sobre os paralelepípedos. À primeira vista, Samantha parecia uma jovem comum, cabelos presos em um rabo de cavalo, jaqueta de couro e calça jeans preta, um rosto gentil porém determinado. Mas quem a conhecia sabia que ela não era uma mulher comum. Desde a adolescência, Samantha era faixa preta em karatê, treinada em uma disciplina rigorosa e constante. Seu corpo e mente eram treinados para manter a calma diante do medo, para analisar cada movimento e reagir com precisão. Naquela noite, ela voltava para casa após um longo dia na loja do pai, no centro da cidade. Os clientes eram exigentes, alguns até rudes, mas Samantha manteve a calma. Ela atravessou Rua Maple, um beco raramente frequentado àquela hora, quando um arrepio de alerta percorreu seu corpo. Um carro preto apareceu de repente e parou a poucos metros dela. 2 homens mascarados saíram, armados com os rostos escondidos por balaclavas. Um deles apontou uma arma diretamente para ela, com as mãos tremendo levemente devido à adrenalina. "Me dê sua bolsa e seu telefone rápido", gritou o homem. Samantha não entrou em pânico. Seu coração batia acelerado, mas sua respiração permanecia controlada. Todos os músculos de seu corpo estavam tensos, prontos para reagir. Seu olhar percorreu rapidamente a situação. A rua estreita, o carro próximo, as possíveis saídas. Os assaltantes pensaram que poderiam intimidá-la com sua aparência e armas, mas desconheciam completamente a força e a experiência escondidas por trás daquele rosto calmo. Ela deu um passo para trás, depois um para o lado, ajustando a postura. Seu treinamento entrou em ação. Ela sabia que o pânico era o inimigo e cada movimento precisava ser preciso. O que os homens não sabiam era que aquela noite se transformaria em uma lição que jamais esqueceriam. Os destinos de Samantha e dos ladrões tinham acabado de se cruzar. Uma coisa era certa, ninguém sairia daquele beco da mesma forma. O carro preto parou abruptamente em Rua Maple, como se o tempo tivesse parado. 2 homens mascarados saíram correndo, seus passos ecoando no pavimento molhado. Um deles, alto, musculoso, com uma cicatriz visível na bochecha esquerda, apontou uma arma para Samantha. "Me dê sua bolsa e seu telefone, agora", ele gritou, sua voz rouca traindo sua excitação e nervosismo. Samantha deu um passo para trás, analisando a situação. Percebeu a falta de coordenação. O homem da esquerda parecia hesitar, enquanto o da direita observava o beco, procurando uma saída rápida. Seus anos de treinamento lhe permitiram manter a calma. Cada fibra do seu corpo estava tensa, pronta para reagir. O primeiro homem se aproximou, erguendo a arma com a intenção de intimidar a jovem. Samantha silenciosamente fez um rápido movimento lateral, agarrando o pulso do agressor e usando seu próprio impulso contra ele. Ele perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão, com a pistola escorregando de sua mão. Seu cúmplice, chocado, atirou imediatamente. Samantha desviou por pouco, sentindo a bala passar perto do seu ombro. Sua mente calculava cada movimento. Um chute giratório incapacitaria o homem restante, mas ela precisava ser rápida e precisa. "Você deveria ter ficado em casa, garota", gritou o segundo homem, levantando o punho para atacar. Samantha parou o golpe, girou e desferiu um golpe de perna perfeitamente executado. O homem cambaleou, desequilibrou-se e caiu contra a parede de tijolos de um prédio próximo. Antes que ele pudesse se levantar, ela agarrou seu braço, girou-o e o jogou no chão. Ela retomou sua posição, pronta para qualquer eventualidade. Os 2 homens ofegaram, surpresos e assustados. Nunca tinham visto uma mulher tão ágil e poderosa. Na penumbra do beco, a figura de Samantha parecia quase sobrenatural, calma, concentrada, determinada. De repente, um estrondo metálico ecoou atrás dela. Samantha se virou rapidamente, um transeunte, aparentemente testemunha da cena, gritava pela polícia. Os assaltantes, em pânico, trocaram olhares e decidiram fugir. O ferido pegou sua arma do chão, mas Samantha, com um movimento rápido e preciso, desarmou-a novamente, jogando-a em uma lata de lixo próxima. Enquanto o carro preto acelerava para escapar, Samantha sentiu uma fria, porém clara, sensação de satisfação. Ela tinha acabado de sobreviver a um ataque armado, mas mais importante, tinha acabado de mostrar àqueles homens que eles haviam subestimado a força e a determinação de uma mulher que jamais se deixaria intimidar.
Naquele momento, Samantha sabia que esta noite marcaria o início de uma história em que medo e perigo nunca mais seriam sinônimos de vulnerabilidade. O carro preto saiu em disparada com os pneus cantando no pavimento molhado. Rua Maple. Samantha observava a trajetória dos agressores. Eles pareciam achar que poderiam escapar facilmente, mas ela não tinha intenção de deixá-los escapar. Com um movimento rápido, ela pegou sua bolsa e tirou o spray de segurança que sempre carregava consigo. Mirou nos pneus traseiros do carro e disparou uma rajada precisa. Um dos pneus estourou com um estalo. O carro derrapou levemente, forçando os assaltantes a reduzirem a velocidade. Aproveitando a confusão, Samantha correu atrás deles com movimentos rápidos e ágeis. Cada passo era calculado. Ela desviava de obstáculos, pulava latas de lixo e zigue-zagueava entre carros estacionados. Seu treinamento de karatê e disciplina física lhe conferiam uma resistência extraordinária, permitindo-lhe manter um ritmo constante sem perder o foco. O motorista do carro, um homem alto e nervoso, virou-se e gritou: "Peguem ela! Ela não pode nos seguir!" Mas Samantha já havia previsto a reação deles. Ela se posicionou em frente a uma passagem estreita, forçando-os a reduzir ainda mais a velocidade. Quando tentaram dar ré, ela habilmente se esquivou e neutralizou a manobra, acertando a porta com um chute giratório preciso. O carro estremeceu, mas continuou em frente com dificuldade. Enquanto continuava a perseguição, ouviu o som de sirenes ao longe. Alguém havia chamado a polícia. Samantha percebeu que o tempo estava a seu favor. Os ladrões, sentindo a pressão aumentar, começaram a entrar em pânico. Ela pegou uma pedra da calçada e jogou no para-brisa traseiro. O vidro rachou e os homens gritaram, inquietos. Aproveitando o momento, Samantha correu até o carro e, com uma série de movimentos calculados, abriu a porta do passageiro e agarrou um dos homens pelo colarinho. Ela o jogou com força na calçada, imobilizando-o completamente. O oponente restante ficou assustado e tentou fugir a pé. Samantha o perseguiu. Cada passo, cada movimento era preciso e metódico. Ela sabia exatamente para onde ele estava indo, antecipando seus movimentos como fazia em lutas de sparring. Nesse preciso momento, uma testemunha inesperada emerge das sombras. Detetive Marcus Ali, um policial experiente, que havia sido alertado por transeuntes. Ele observou Samantha com espanto. Vê-la sozinha enfrentar dois homens armados, sem hesitar e com tanta habilidade, o deixou sem palavras. "Espere", ele gritou, correndo em sua direção. "Deixe-me ajudá-la." Samantha, ainda concentrada no último ladrão, apenas assentiu. Juntos, eles poriam fim àquela ameaça. O último ladrão corria a toda velocidade pelo beco estreito, pensando que poderia desaparecer na escuridão da Newport, mas Samantha, concentrada e ágil, não tirava os olhos dele. Seus passos eram precisos, sua respiração controlada, seu corpo pronto para reagir à menor ameaça. De repente, um movimento lateral chamou sua atenção. Um homem uniformizado estava ali, com um rádio na mão e um olhar atento. "Pare!" o homem gritou com autoridade. Samantha reconheceu imediatamente detetive Marcus Ali, um policial respeitado por sua calma e perspicácia. Ele não estava tentando se exibir, queria simplesmente acabar com a situação sem que ninguém se machucasse. O assaltante, assustado, parou de repente ao ver o policial. "Para trás!" gritou, brandindo a arma. Samantha não se apressou. Posicionou-se entre o assaltante e o detetive, com os pés firmemente plantados no chão, pronta para agir. "Deixe-o ir e resolveremos isso com calma", disse ela com uma voz firme, mas calma. O assaltante hesitou, mas a confiança e a determinação de Samantha o perturbaram. Ele não esperava ver uma mulher tão calma e confiante em uma situação que paralisaria muitos homens. O detetive Ali então deu um passo à frente cautelosamente, com as mãos ligeiramente levantadas, mas pronto para intervir. "Só não quero que ninguém se machuque", disse ele. "Abaixe a arma." Samantha sentiu sutilmente e, num movimento fluido, saltou em direção ao assaltante, agarrando seu pulso e girando com precisão para desarmá-lo. A lâmina e a pistola caíram no chão com um estrondo metálico. O assaltante gritou de dor e caiu de joelhos. Ali se aproximou rapidamente, algemando o criminoso enquanto Samantha se sentava, respirando calmamente apesar da adrenalina. Ela olhou para o beco. O carro dos cúmplices havia desaparecido na noite, mas ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que a polícia os encontrasse. "Graças à sua intervenção. Você é incrível", disse Ali, visivelmente impressionado. "Nunca vi ninguém lidar com isso sozinho." Samantha deu um leve sorriso, os olhos brilhando de determinação. "Aprendi a nunca subestimar meus oponentes. E não se trata apenas de força, mas também de estratégia e autocontrole." Para Ali estava claro,
Aquela não era uma mulher comum. Ele acabará de conhecer alguém capaz de transformar uma situação desesperadora em vitória. Juntos, eles agora caçariam os cúmplices restantes e acabariam com aquela ameaça de vez. O beco estava silencioso agora, interrompido apenas pela respiração acelerada de Samantha e pelos passos cadenciados do detetive Ali. Mas Samantha sabia que o último cúmplice não estava muito longe. Seus instintos, aguçados por anos de treinamento de karatê, lhe diziam que o homem estava procurando uma saída para surpreender alguém. De repente, ouviu-se um estalo atrás de uma caçamba de lixo. Samantha imediatamente se virou, percebendo o movimento sutil. O ladrão apareceu, arma na mão, com os olhos cheios de pânico e raiva. "Você não vai me pegar!" ele gritou, apontando sua pistola. Samantha se abaixou bem a tempo de desviar do tiro. A arma fez um barulho estridente ao atingir o chão. Ali correu para o lado, pronto para intervir, mas Samantha fez sinal para ficar para trás. Ela sabia que conseguiria lidar com a situação. Cada movimento do assaltante era previsível para ela. Com um golpe rápido, ela atingiu o pulso dele com a lateral da mão, forçando-o a largar a arma. Então, com um movimento ágil, ela o derrubou no chão. O homem tentou se levantar, mas Samantha, concentrada, usou uma técnica de arremesso que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Ele rolou na calçada e ficou imóvel, incapaz de se mover. O detetive Ali então se adiantou e algemou o criminoso, pressionando-o gentilmente, mas com firmeza, contra a parede de tijolos. "Acabou", disse ele, impressionado. "Você foi incrível." Samantha se levantou, enxugando o suor da testa. Seu olhar era calmo, mas seus músculos ainda pulsavam com adrenalina. "Você nunca deve subestimar alguém que sabe se defender", respondeu ela. "E você nunca deve confiar no medo para controlar alguém." O ladrão, ofegante e atordoado, finalmente entendeu que havia sido totalmente dominado por uma mulher que ele acreditava ser fraca e vulnerável. Na noite de Newport, Samantha se manteve imponente, orgulhosa e determinada. Para os transeuntes ou moradores locais que mais tarde testemunhariam a história, ela se tornaria um símbolo de coragem e maestria. Mas para ela, era simplesmente a recompensa de um treinamento rigoroso e disciplina. Diante da ameaça, o medo não era uma opção. A sirene de um carro de polícia soou ao longe, quebrando o silêncio pesado do beco. Em poucos minutos, vários policiais Newport chegaram ao local, cercaram a área e isolaram o local. Os transeuntes, atraídos pelo barulho e pelas luzes piscantes, se aglomeraram, observando a cena com espanto e admiração. O detetive Ali explicou calmamente a situação aos seus colegas. "Esses homens tentaram roubar essa jovem, mas ela conseguiu neutralizar os movimentos deles graças ao seu domínio das artes marciais." Samantha estava ao lado dele, ainda um pouco sem fôlego, mas com o rosto calmo. Ela observava os dois assaltantes, algemados e ladeados pelos policiais. O homem alto, de cabelos escuros e com a cicatriz na bochecha, tinha uma expressão assustada no rosto e o maxilar tenso. Finalmente percebendo que havia sido completamente dominado por uma mulher que ele considerava vulnerável, um policial se aproximou de Samantha com um caderno. "Senhorita Brooks, a senhora gostaria de nos contar o que aconteceu? Pode nos ajudar com o relatório e a acusação." Samantha assentiu, sua voz calma, mas clara. "Eles achavam que podiam me intimidar. Usei técnicas de karatê que aprendi na adolescência para me defender e neutralizá-los. Felizmente não me machuquei e ninguém mais correu perigo." O detetive Ali sorriu e acrescentou: "Ela lidou com a situação perfeitamente antes mesmo de chegarmos. É impressionante." Os transeuntes que assistiam à cena começaram a aplaudir timidamente, alguns tirando fotos ou vídeos. A história de uma jovem que conseguiu se defender sozinha de dois homens armados se espalhou rapidamente pelo bairro e em breve por toda a cidade. Os ladrões foram levados em carros de polícia, com os rostos marcados pelo medo e pela vergonha. Samantha assistiu em silêncio, sabendo que a experiência havia mudado algo nela. Ela entendia melhor o valor de sua disciplina e força interior. Antes de sair, Ali se virou para ela. "Você deveria considerar compartilhar suas habilidades. Newport poderia usar mais pessoas como você." Samantha sorriu levemente, parecendo pensativa. "Talvez eu faça isso, para ajudar aqueles que pensam estar sozinhos diante do perigo." Enquanto os carros de polícia se afastavam, o beco voltou à calma. Mas para Samantha Brooks, esta noite seria lembrada como o momento em que ela provou que nunca se pode subestimar uma mulher determinada e motivada. Na manhã seguinte, Newport estava em polvorosa. O vídeo amador de Samantha Brooks neutralizando os dois assaltantes já circulava nas redes sociais, compartilhado por moradores atônitos.
A imprensa local rapidamente cobriu o evento com a manchete: uma jovem mulher sozinha impede um assalto à mão armada graças às suas habilidades de karatê. Em seu apartamento, Samantha olhava fixamente para o celular. As notificações chegavam aos montes. Mensagens de amigos, comentários de estranhos, artigos de jornal e telefonemas. Alguns vizinhos tinham vindo parabenizá-la pessoalmente, enquanto outros simplesmente queriam ver a mulher capaz de realizar um feito que poucos homens ousariam tentar. O detetive Marcos Ali ligou para falar com ele. Samantha, li todos os artigos. Você se tornou um exemplo para toda a cidade. Mas cuidado, alguns veículos de comunicação exageram os fatos e isso pode atrair a atenção de pessoas mal intencionadas. Samantha sorriu, divertida, mas séria. Eu entendo, Marcos. Não estou buscando fama. Só quero que as pessoas saibam que é possível se defender e proteger os outros. Nas horas seguintes, várias emissoras de rádio e televisão locais quiseram entrevistar Samantha. Ela concordou, mas sempre com reservas, enfatizando a importância da disciplina, do treinamento e do autocontrole, em vez do mero heroísmo. No ensino médio, na universidade e nos clubes de karatê de Newport, sua conquista se tornou um assunto quente nas conversas. As meninas, em particular, a viam como modelo a ser seguido, a prova de que força e confiança não eram limitadas por gênero ou aparência. Enquanto isso, os ladrões, agora presos, começavam a perceber a magnitude do seu erro. A tentativa de crime que lhes parecerá fácil não só fracassou, como expôs sua incompetência a toda Newport. Samantha, por sua vez, sentia uma mistura de orgulho e responsabilidade. Sabia que sua vida havia acabado de mudar. Ela passará de uma mulher comum a uma figura pública, um símbolo de coragem e resiliência. E se alguém tentasse desafiá-la ou subestimá-la no futuro, saberia que ela jamais se deixaria intimidar. Poucos dias após o incidente, os dois assaltantes estavam atrás das grades, aguardando julgamento. O ar da prisão parecia mais pesado do que nunca para eles. O homem alto, de cabelos escuros e com a cicatriz, que havia sido jogado por Samantha, esfregava o pulso dolorido, relembrando cada movimento que o havia humilhado e incapacitado. O outro, que tentará escapar no carro, estava visivelmente marcado psicologicamente. Em sua cela, repetia em voz baixa: como uma mulher pode? Como isso é possível? Não só suas ações falharam, como também expuseram sua rede de roubos à polícia. Graças ao depoimento e ao vídeo de Samantha, os investigadores conseguiram rastrear vários cúmplices e impedir novos crimes planejados em Newport. No tribunal, a tensão era palpável. Samantha foi chamada para depor. No tribunal lotado, ela se manteve firme e confiante, com a voz clara e calma enquanto relatava os acontecimentos. Ela explicou como havia usado seu treinamento de karatê para se defender e neutralizar os criminosos sem ferir ninguém. O juiz, impressionado com sua precisão e habilidade, condenou os ladrões a longas penas de prisão. Um deles sussurrou para o outro: nós nunca mais voltaremos aqui, nunca. Para a comunidade de Newport, este caso serviu de lição. Subestimar alguém pode custar muito caro. Samantha se tornou um exemplo vivo de coragem e autocontrole, mostrando que uma única mulher poderia enfrentar criminosos armados e neutralizá-los com inteligência e força. Nos dias que se seguiram, Samantha recebeu mensagens de agradecimento de muitos moradores, mas também de jovens que a viam como uma inspiração. Alguns jornais chegaram a se referir a ela como a heroína de Newport, uma jovem cuja calma e competência fizeram toda a diferença. O detetive Marcos Ali, que acompanhava todo o caso de perto, sorriu para ele. Você fez mais do que se defender, Samantha. Você protegeu a cidade e deu o exemplo. Newport jamais esquecerá aquela noite. Samantha sentiu com um leve sorriso nos lábios, ciente de que sua vida havia acabado de mudar. Ela havia descoberto que sua força não era apenas física, mas também moral e simbólica. As semanas que se seguiram ao incidente foram um ponto de virada na vida de Samantha Brooks. A mídia local e até mesmo alguns veículos de comunicação nacionais estavam interessados nela, mas Samantha não buscava fama. Ela queria transformar sua experiência em algo positivo para sua comunidade. Com a ajuda de alguns amigos e o apoio de detetive Marcos Ali, ela decidiu abrir uma pequena escola de karatê em um bairro operário de Newport. Seu objetivo não era apenas ensinar artes marciais, mas também incutir disciplina, autoconfiança e respeito. Valores que ela sabia serem essenciais para que os jovens se sentissem empoderados para proteger a si mesmos e aos outros. No primeiro dia, Samantha recebeu cerca de 10 crianças e adolescentes, todos curiosos e um pouco intimidados por aquela mulher que se tornará famosa da noite para o dia.
Ela os observou atentamente, avaliando sua postura, sua energia e seu estado de espírito. Hoje vocês não aprenderão apenas a socar ou a se defender, disse ela com a voz suave, mas firme. Vocês aprenderão sobre si mesmos, como manter a calma diante do perigo e como respeitar seus limites. A força não está apenas no corpo, mas na mente e no coração. Os jovens ficaram encantados. Alguns eram meninos quietos, outros meninas tímidas, mas todos sentiam a energia e a determinação de Samantha. Rapidamente começaram a entender que disciplina e autocontrole poderiam transformar seu medo em confiança. O detetive Ali ocasionalmente observava as aulas, oferecendo conselhos e apoio em questões de segurança e logística. Ele via Samantha não apenas como uma lutadora incomparável, mas também como uma mentora capaz de inspirar uma geração inteira. A reputação da escola cresceu rapidamente. Famílias vinham de bairros próximos, na esperança de que seus filhos pudessem se beneficiar desse treinamento único, onde coragem, autocontrole e proteção pessoal eram ensinados com tanto rigor quanto técnica. Samantha sentiu uma profunda satisfação ao observar o progresso de seus alunos. Cada golpe executado com perfeição, cada movimento fluido e cada sorriso confiante eram a prova de que sua experiência naquela noite fatídica havia tido um impacto duradouro. Ela havia transformado perigo e medo em força e inspiração, não apenas para si mesma, mas para toda a sua comunidade. Poucos meses após a abertura da escola de karatê, Samantha Brooks já havia se tornado uma figura reconhecida em todo o mundo. Sua reputação não se baseava apenas em suas façanhas contra os ladrões, mas na maneira como ela escolheu transformar essa experiência em algo construtivo para a comunidade. O detetive Marcus Ali continuou a desempenhar um papel discreto, mas essencial. Ele visitava a vizinhança regularmente não para monitorar Samantha, mas para garantir a segurança e o incentivo dos alunos. Gradualmente, uma proximidade e uma amizade sincera se desenvolveram entre eles. Certa tarde, enquanto Samantha corrigia a postura de uma jovem aluna, Ali se aproximou. Sabe, Samantha, nunca pensei que encontraria alguém como você na minha carreira. Sua determinação e calma diante do perigo são raras. Samantha sorriu. Obrigada, Marcus. Mas não estou fazendo isso pelo reconhecimento. Só quero que essas crianças saibam que podem se defender e se sentir fortes. Alia sentiu-o impressionado. E você está fazendo isso perfeitamente. Mas devo admitir que gostaria de aprender algo com você. Não a lutar, apenas a entender sua disciplina. Samantha riu baixinho. Então acho que você está pronta para sua primeira aula de karatê. O que começou como uma simples colaboração rapidamente evoluiu para uma parceria baseada em respeito e confiança. Ali e Samantha organizaram juntos workshops de segurança para a vizinhança, incluindo prevenção de agressões, dicas para se manter alerta e estratégias para proteger jovens em situações perigosas. Uma noite depois de uma aula, Ali sugeriu: sabe, Samantha, com a sua expertise e a minha experiência na aplicação da lei, poderíamos fazer ainda mais por Newport. Poderíamos organizar eventos e sessões comunitárias para ensinar as famílias a se protegerem. Samantha pensou por um momento e então sorriu. Por que não? Afinal, foi exatamente por isso que criei esta escola. Se conseguirmos alcançar mais pessoas, estou totalmente a favor. Assim, daquele encontro inesperado no beco naquela noite, nasceu uma amizade forte e produtiva. Juntos, eles não apenas formaram uma equipe formidável no combate ao crime, mas também um exemplo inspirador de colaboração e confiança para toda a cidade. Samantha entendeu que essa amizade ia muito além de mero apoio. Ali estava se tornando um aliado leal, alguém que acreditava nela e em seus valores, e que compartilhava seu desejo de tornar Newport mais segura e forte. Alguns anos se passaram desde aquela noite fatídica em que Samantha Brooks neutralizou 2 assaltantes armados em Rua Maple. Newport havia mudado, e ela também. A escola de karatê que ela fundou havia se tornado um respeitado centro comunitário, onde centenas de crianças e adolescentes vinham todas as semanas para aprender autodefesa e, mais importante, para desenvolver confiança, disciplina e força interior. Samantha observava seus alunos treinando, cada um focado em seus movimentos, cada um aprendendo a canalizar seu medo e energia. Seu olhar se deteve em uma jovem que acabará de executar seu primeiro kata com perfeição. Um sorriso orgulhoso iluminou o rosto de Samantha. Ela sabia que, graças ao seu exemplo e aos seus ensinamentos, aquelas crianças se tornariam adultos confiantes e responsáveis. O detetive Marcus Ali entrou no dojo, cumprimentando os alunos antes de se aproximar dela. Sabe, Samantha, toda vez que venho aqui, percebo o quanto você mudou esta cidade, disse ele com admiração. Samantha sorriu, humilde.
não sou só eu. Cada criança que aprende aqui transforma algo dentro de si, e isso se reflete em toda Newport. A verdadeira força não está apenas em lutar, está em se reerguer, se defender e inspirar os outros. Nas ruas da cidade, seu nome agora era sinônimo de coragem e determinação. Os moradores se lembravam da noite em que uma jovem solitária enfrentou criminosos armados, mas mais importante, de como ela decidiu transformar essa experiência em uma força para o bem. Ao sair do dojo para a noite, Samantha olhou para o céu estrelado. Lembrou-se daquele primeiro ataque, do medo inicial e de como havia recorrido às suas habilidades e disciplina para enfrentar a ameaça. Uma sensação de paz e satisfação a invadiu. Ela sabia que sua força não vinha apenas dos seus braços ou pernas, mas do seu coração, da sua mente e da sua determinação em proteger e inspirar. A cidade podia dormir um pouco mais tranquila, e Samantha sabia que estava pronta para enfrentar qualquer coisa que a vida lhe trouxesse. A verdadeira vitória não foi apenas sobreviver àquela noite, mas transformar o medo em inspiração e a violência em coragem. No coração de Newport, Samantha Brooks permaneceria para sempre um símbolo de força interior, resiliência e coragem.